Beleza, tá gravando. Então vamos começar com uma oração? Pode ser? Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por este dia. Obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de novamente podermos estudar um pouco mais da Tua Santa Palavra. Pedimos que esteja com o Seu Espírito Santo para que abra nossos corações, nossas mentes, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer hoje neste estudo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente. Hoje nós vamos estudar, então, sobre a lei de Deus, né? Mais especificamente, descrita nos 10 mandamentos ali, né? No último estudo nós vimos que a lei possui 3 funções, né? Ela serve como freio, né, que nos faz parar e não, para não cometermos o pecado. Ela serve como espelho, né? Reflete a realidade, ou seja, ela nos mostra que somos pecadores e mostra o nosso pecado e a necessidade de um Salvador. E serve também como norma, né? Ela é uma guia para a nossa vida. Ela nos orienta e mostra como podemos servir a Deus e como responder ao amor de Deus. Hoje nós vamos nos aprofundar, então, mais nessa lei de Deus, né, que serve para o nosso cuidado e para a vida aqui no mundo. Bom, na Bíblia, Deus manifestou a sua vontade com relação às ações dos seres humanos. E no livro de Êxodo, capítulo 20, lá estão os 10 mandamentos, né, que também são chamados de lei moral de Deus. Né? São as exigências feitas por Deus para que todos os homens, todos os seres humanos, possam cumprir. Temos também as leis cerimoniais, né, que as leis cerimoniais que eram as leis que eram exigidas para o povo antes da vinda de Jesus. E geralmente as leis cerimoniais elas serviam como uma lembrança do que estava por vir, né? Um antes de Cristo. Por exemplo, vamos pegar algumas leis cerimoniais, são o sacrifício para perdão dos pecados, né? Comidas proibidas, o próprio sábado, o próprio guardar o sábado, que nós vamos ver depois do terceiro mandamento, era uma lei cerimonial. Todas essas leis cerimoniais, elas foram cumpridas em Jesus. Por exemplo, os sacrifícios de animais, por exemplo. Né? Esses sacrifícios simbolizavam o que estava por vir depois, né? Que é o sacrifício final, que foi Jesus. Então, todos os sacrifícios para perdão dos pecados foram cumpridos lá em Jesus. Né? Então, as leis cerimoniais eram exigidas até a vinda de Jesus, né? Até quando Jesus viesse. Jesus veio, então as leis cerimoniais foram cumpridas ali em Jesus. Então, o que vai acontecer hoje? Nós vamos passar ali sobre cada mandamento, né, os 10 mandamentos. A ideia é o seguinte, vou passar por cada mandamento, se tiver alguma pergunta ou dúvida em cada mandamento, a gente vai parando depois da explicação, beleza? A gente vai conversando um pouco sobre cada um, tá bom? Então, vamos A gente lá. vai fazer com base no catecismo menor, que tem aquela descrição ali. Uhum. Basicamente, com esses menores. Uhum. Vamos lá, primeiro mandamento. Eu não vou falar literalmente que o Lutero escreveu lá, mas vou dar uma explicada, assim, né? Mas eu usei como base o catecismo menor, tá? Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Vamos lá. Neste mandamento aqui, primeiro mandamento, Deus mostra que ele quer exclusividade no coração humano. Então, assim, ele proíbe adoração a ídolos, imagens, né, idolatria. Muita gente adora deuses inventados por eles mesmos, como deuses feitos de pedra, madeira, metal, né? Outros adoram a santos, como a Virgem Maria, Santo Antônio, São Pedro, Nossa Senhora Aparecida, diversos outros santos por aí, né? Nós, luteranos, nós lembramos e honramos as pessoas santas. E santos aqui no sentido de que foram santificadas por Jesus, assim como nós também somos, né? Mas os apóstolos, a própria Virgem Maria, né, a própria mãe de Jesus, a gente lembra e honra essas pessoas pelos feitos que elas tiveram. Então são pessoas importantes na vida do cristianismo. Mas nós não fazemos essas pessoas semideuses, né? Não são santos no sentido de serem deuses. Não, né? Nós apenas lembramos da importância que essas pessoas tiveram. Os católicos, por exemplo, usam Maria como intercessora, né? Ela intercede entre nós aqui no mundo e Deus, né? Nós não, nós lembramos que Maria foi mãe de Jesus, mãe de Deus, né? Mas ela foi uma pessoa especialíssima, né? Mas não usamos ela como intercessora. Para nós, o único intercessor é Jesus, né? Oramos em nome de Jesus justamente por isso. Ele intercede por nós, em favor de nós para o Pai, né? Olhando para o outro lado, nós vemos que diversas pessoas temem, amam e confiam
mais em pessoas e coisas deste mundo do que em Deus, né? Algumas pessoas amam mais os seus pais, mais amigos, dinheiro, diversões, comida e bebida, né? Amam mais essas coisas do que Deus. Ainda outras confiam mais em si próprias e outras pessoas do que a Deus, né? Isso também são deuses em nossas vidas, né? Quando a gente ama mais as outras coisas do que a Deus, dinheiro, diversões, bebidas são as coisas mais comuns hoje em dia, né? A gente ama mais essas coisas do que Deus, também tornamos essas coisas deuses, né? Então, sempre que uma pessoa teme, ama e confia em outras pessoas ou outras coisas mais do que em Deus, ela está desobedecendo ao primeiro mandamento. Então, resumindo, neste primeiro mandamento aqui, Deus nos ensina que ele é o único Deus verdadeiro, a quem devemos temer, amar e confiar acima de todas as coisas, né? Então, Deus quer nos ter em primeiro lugar em nossas vidas, né? Quer que a gente coloque ele como principal em nossas vidas. Beleza? Primeiro mandamento. Alguma pergunta ou acréscimo? Diga, Pedro. Então, fazer um comentário que eu acho que cabe, assim, de uma maneira como uma curiosidade, que do contexto onde eu vim, existia muito algo parecido com uma valorização das obras como que é um aspecto essencial para a salvação. Ou seja, tipo assim, diretamente relacionado. Se você tem obras, então você é salvo. Algo nesse sentido. E aí, é bem interessante que, às vezes, você é tentado a cair em um pecado que parece assim, não faz muito sentido, né? Que é você cair no pecado de se achar muito famoso em relação às pessoas. E isso Uhum. parece não fazer sentido, mas os fariseus eram exatamente isso, né? Exatamente. É amar você mesmo acima de Deus, né? É você se amar acima de Deus, Uhum. né? Você faz obras, essas obras te endeusam, vamos dizer assim, né? As pessoas começam a te ver de outra forma, né? Uhum. É um erro, exatamente. Então, isso também é um pecado bem comum, né? Que é não colocar Deus em primeiro lugar, mas se colocar em primeiro lugar. E aí tem um problema também. Não que nós não devemos nos valorizar, não que a autoestima seja Sim. ruim, né? Mas colocar isso acima de Deus é complicado, né? E a gente Eu vê admito pessoas aí hoje. que eu admito que existe um aspecto que é um pouco difícil em toda essa relação, que assim, quando você vem de uma situação, de uma cultura dessa, você tem uma tendência muito forte a, por exemplo, quando você faz e vê alguém não fazendo, você querer apontar o dedo para aquela pessoa. Aham, aham. Isso é Exatamente, difícil. exatamente. E às vezes você fica em dúvida se você não tá, tipo assim, o meu amor pela pessoa quer fazer eu chamar atenção, Aham, ou se é só eu aham. mesmo, sabe? Tipo, me incomodar. É, É um pouco sim, disso. exatamente. Exatamente, né? E vamos pensar nas pessoas também se colocando acima de Deus, né? Existem muitas pessoas que veem a beleza como, por exemplo, o mais importante da vida. E aí fazem cirurgias, fazem não sei o que das quantas lá, para que a beleza ressalte. Não que seja errado ter beleza e se preocupar com a beleza, né? Mas o problema é quando você endeusa isso, coloca isso acima de todas as coisas, né? Acima de tudo. Vamos ver aqui. Boa noite, Wagner. Você já entrou? Não entrou. Aceitei, mas não entrou. Entrou agora sim. Boa noite, Wagner. Ou Miriam, não sei quem está aí Boa no encontro do noite. Wagner. Estamos falando sobre os mandamentos hoje, tá? Falamos sobre o primeiro mandamento já, sobre colocar Deus acima de todas as coisas, né, em primeiro lugar. E estavam falando sobre a gente se colocar em primeiro lugar, né? Mas principalmente sobre a beleza, né? Se a gente coloca a beleza em primeiro lugar, estamos endeusando a beleza. E assim outras coisas, né? Dinheiro, bens, enfim. Isso é tudo pecado com o primeiro mandamento. É isso? Vamos para o segundo, então? Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cada um de nós aqui temos um nome pelo qual é chamado e conhecido, né? E Deus também tem nomes pelos quais ele é chamado e que ele é conhecido, como Deus, Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, Altíssimo, Messias, Filho de Davi, Glorioso, entre tantos outros nomes. O nome de Deus fala dele mesmo como ele se deu a conhecer, né? Então Deus não deseja que o seu nome seja usado para brincadeiras, com desrespeito e com coisas sem importância.
e por isso devemos usar o nome de Deus com cuidado e com todo o respeito. Bom, maneiras erradas de usar o nome de Deus são quando ele é usado para seguintes situações. Por exemplo, para amaldiçoar, né? Zombar de Deus ou desejar o mal a si próprio ou para a pessoa. Usar o nome de Deus para jurar, né? Chamar a Deus por testemunha de que estamos dizendo a verdade ou para nos castigar se estivermos mentindo, né? Apesar de que quando se trata de coisas realmente importantes, nós podemos sim jurar em nome de Deus. Como, por exemplo, assumir um cargo na diretoria, ou quando nós pastores somos ordenados, nós juramos em nome de Deus, queremos cumprir ali as coisas, né? Ou diante de um tribunal, no casamento, ou confirmação, enfim. Todas essas coisas são jurar em nome de Deus, mas para o lado bom, né? Então, o juramento é pecado quando nós juramos falsamente em nome de Deus. Quando nós juramos pensando e falando mentiras, por exemplo, em nome dele, né? Mas juramos falsamente. Aí é um pecado contra Deus. Também praticar feitiçaria, não é nossa realidade, eu acredito aqui, né? Mas quando usamos o nome de Deus sem sua permissão e promessa, para benzer, para contar o futuro, falar dos mortos, usar objetos para sorte, né? Aqui talvez podemos incluir também a crença em horóscopo, né? O horóscopo na verdade, está mais relacionado ao primeiro mandamento, né? Quando você crê nos astros mais do que a Deus, né? Ou quando você crê especificamente nos astros, né? Então, isso é um pecado também contra o primeiro e segundo mandamento. Curar doenças pelo poder do diabo, né? Usar amuletos que prometem dar sorte, entre outras coisas. Então, tudo isso é pecado contra o primeiro e segundo mandamento, vamos dizer assim, né? É bom importante falar do horóscopo especificamente, né? Porque o horóscopo está muito em alta hoje em dia, né? Você crê no Ares, nos signos ali, né? Isso também é pecado, porque você está crendo em uma coisa que não seja Deus, né? Você pauta a sua vida em coisas que não é de Deus especificamente, que Deus não desejou que a gente pautasse, né? Deus na Bíblia nos dá todos os modos de viver, tudo que sobre a nossa vida, sobre como nós vamos viver, está na palavra de Deus. Então não precisamos de outras coisas, de outras fontes, né? Então, horóscopos são outras fontes, que não são as fontes que Deus nos deu para pautarmos nossa vida. Então, por isso também é errado, também é pecado. E outra coisa, outra forma de usar errado o nome de Deus é para mentir ou enganar, né? Ensinar ideias humanas como se fossem ideia de Deus, ou fingir ser cristão quando na verdade você não é cristão. Né? Uma pessoa que fala que é cristã usa o nome de Deus, mas que na verdade não é cristã, usa falsamente isso, né? Diz falsamente isso aí. Também é errado de fazer. Maneira certa de usar o nome de Deus, né? A gente usa o nome de Deus de maneira certa quando invocamos em todas as necessidades, né? Quando oramos a Ele, louvamos, agradecemos a Ele. Ou seja, nós usamos o nome de Deus corretamente quando oramos todos os dias, cantamos hinos e salmos, desejamos que ele abençoe os amigos, parentes, vizinhos, enfim. Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus e quando nós oramos a Deus, ou louvamos a Ele, agradecemos a Ele, todas essas coisas são o uso correto do nome de Deus. É usarmos corretamente o nome dele. Dúvidas, perguntas, acréscimos sobre o segundo mandamento? É bem interessante que os 10 mandamentos, tem muita coisa que dá pra gente falar sobre eles, porque existem muitas interpretações diferentes, né? Muitos grupos que valorizam alguns aspectos mais que outros. E eu acho que nesse segundo mandamento, eu tenho uma dúvida, que eu já vi alguns pastores puritanos colocando esse mandamento como não usarás em vão, né? No sentido de, por exemplo, você não pode nem falar, ai meu Deus, algo nesse sentido. Aham, Que aham. isso seria negativo, porque não tem necessidade de você usar. Assim, geralmente sim é negativo, né? Quando você fala, ai meu Deus, ou bati na quina da mesa e fala, nossa, meu Deus do céu, né? Você fala o nome de Deus sem pensar, né? Você fala o nome de Deus, mas só por falar. De certa forma, tomar o nome de Deus em vão também, né? Porque você está falando sem pensar, né? Sem pensar nisso aí, né? Então, tecnicamente também é tomar o nome de Deus em vão. Também pode entrar nesse pecado aqui, né? Nesse mandamento aqui também. É isso? E eu acho que mais uma questão, por exemplo, Uhum. quando a gente usa rapidamente o nosso linguajar, assim, por exemplo, fala palavras que são ofensivas e somos servos de Deus, né? Se enquadra nesse sentido de como que se estivéssemos usando o nome de Deus, Eu acho que será? se enquadra mais no.
Ou se enquadra mais no sentido no 8º mandamento, lá, não dirás falso testemunho, né? Mas se você é Sim. cristão, talvez também se enquadre nos dois, né? Pode se enquadrar aqui também. Porque você é Sim. cristão e não está agindo como tal, né? Logo você está usando o nome de Deus ali de forma errada. Então Isso. pode ser os dois ali, né? É verdade, verdade. Beleza? Bom, terceiro mandamento. Santificarás o dia de descanso. Bom, no Antigo Testamento, Deus ordenou que o dia do sábado fosse reservado para o culto e para a oração. E neste dia, ninguém podia trabalhar, né? O povo judeu não deveria apenas descansar no sábado, mas santificar esse dia, né? Isto é, separá-lo para um uso santo. E o povo judeu fazia isso quando se reuniam para ouvir a palavra de Deus e traziam as suas ofertas no templo. Então, sábado, o dia de sábado, lembrava os fiéis do Antigo Testamento da futura vinda de Jesus, né, ao mundo. E aí Jesus veio, né, e agora o sábado, que fazia parte da lei cerimonial, foi abolido por Jesus. Nós temos aí alguns textos que mostram essa abolição de Jesus no Novo Testamento. Vamos pegar dois textos aqui. Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8. Mateus 12, 1 a 8, que está escrito assim: Porque aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus, ele começa a se identificar como o Senhor do sábado. Ele é o sábado, vamos dizer assim, o Senhor do sábado. Aí temos outros textos, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Colossenses 2, capítulo 16 e 17. Deixa a Mirna entrar aqui. Boa noite, Mirna. Estamos no terceiro mandamento já. Colossenses 2, capítulo 16 e 17, que diz assim: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, esses dois textos mostram um pouquinho de como a lei do sábado foi abolida, né? Como que Jesus se torna Senhor do sábado, né? Aqui o Colossenses, o apóstolo Paulo, é bem interessante que ele fala, né? Ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou por causa de sábados, né? Porque isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, né? E essas coisas que haviam de vir, vieram. Jesus veio, né? Então assim ele se torna Senhor do sábado. Então quando Jesus vem, essa lei cerimonial de guardar o sábado se cumpre em Jesus. Porém, isso quer dizer que nós não devemos santificar o dia de descanso hoje? Longe disso, né? Este mandamento aqui de santificar o dia do descanso permanece válido ainda hoje, no sentido de guardarmos a palavra de Deus, né? Não somos obrigados a descansar somente nos dias de sábado, ou ter culto somente no sábado. Mas agora, com a vinda de Jesus, podemos fazer isso qualquer dia da semana, né? Qualquer dia. Então, com o terceiro mandamento, Deus nos ordena a ouvir e estudar a palavra de Deus seguidamente, né? Aos domingos, aos sábados, quartas, quintas, enfim, quando são realizados cultos, estudos bíblicos, departamentos, né? Quando a gente faz isso e participa dessas coisas, estamos cumprindo o terceiro mandamento. Então, o terceiro mandamento basicamente é guardar a palavra de Deus. Nós estamos constantemente envolvidos com a palavra de Deus, né? Devemos sempre gostar e aproveitar das oportunidades de culto, estudos bíblicos, devoções, né? E aquele que despreza a oportunidade de ler, de ouvir ou receber a palavra de Deus, vai pecar então contra este mandamento. João capítulo 8, versículo 47 diz: Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
Então, se você é cristão, se você é de Deus, você automaticamente vai ouvir a palavra de Deus, vai estar ansioso por cumprir esse mandamento, que é guardar o dia de descanso, que é estudar a palavra de Deus, estar em contato sempre com as coisas de Deus. Beleza? Alguma dúvida ou comentário sobre o terceiro mandamento? Nada? Tranquilo? Então, beleza. Vamos para o quarto mandamento, então. Quarto mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Este mandamento aqui nos mostra que é Deus quem dirige a história. E Deus faz isso através de líderes que exercem autoridade para cuidar do mundo. Então, Deus se utiliza de pessoas no lar, na escola, na igreja, no trabalho, né, no país, para dirigir a nossa vida. Os pais estão em lugar de Deus, ou seja, os pais são representantes de Deus junto aos seus filhos. E em conjunto com as demais autoridades, eles servem como instrumentos para que tenhamos uma vida boa, que tenhamos uma vida longa, né? Então, resumidamente, este mandamento fala de honra, do amor e da obediência que devemos ter aos nossos pais e aos nossos superiores. E se fazemos isso com nossas autoridades, estamos fazendo isso automaticamente também ao próprio Deus. Por amor a nós, Deus nos deu pais, Deus nos deu superiores. E por meio deles, ele providencia o que precisamos para nós vivermos. E é por isso que esse mandamento aqui tem uma promessa, né? É o único mandamento com promessa, né? Honra seu pai e sua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E essa promessa aqui faz todo sentido quando nós pensamos que as pessoas que têm autoridade sobre nós, pais, superiores, enfim, autoridades em geral, essas pessoas estão cuidando de nós. Por exemplo, filhos, quando obedecem aos seus pais para não atravessar a rua sem olhar para os lados, por exemplo, têm suas vidas preservadas e vivem mais tempo, né? Pessoas que estão doentes, quando obedecem aos seus médicos para tomar os medicamentos corretos e se cuidar, têm suas vidas preservadas e vivem mais tempo, né? E assim poderíamos dizer sobre todas as autoridades, né, sobre nós. Elas estão ali para o nosso cuidado. E se a gente obedece às autoridades, né, para o nosso cuidado, a gente vai automaticamente ter vida longa, ter vida próspera, né? Por isso que esse mandamento tem uma promessa. Se a gente obedece às autoridades, automaticamente vamos ter vida mais longa, vida melhor, né? Mas será que devemos obedecer em tudo às nossas autoridades? Quando um pai, por exemplo, pede para que o seu filho roube alguma coisa, o filho deve obedecer ao seu pai? Ou quando um professor pede para que o aluno agrida o seu colega, o aluno deve obedecer, né? Quando um governante cria uma lei que, ao invés de cuidar, está prejudicando a cidade ou a nação, devemos obedecer essa lei? Quando autoridades proíbem de estudar a palavra de Deus e frequentar a igreja, devemos obedecer? Logicamente que não, né? Então, não é em tudo que nós obedecemos às autoridades, não é em tudo, né? Quando os pais ou superiores mandam fazer qualquer coisa que é contrária à vontade de Deus, é dever cristão se recusar a obedecer, né? E aí, Atos 5:29 é muito interessante nisso. Ele diz lá, é preciso obedecer mais a Deus do que as pessoas, né? Então, a obediência a Deus sempre vai estar acima da obediência humana, né? Quando a autoridade fala para nós fazermos coisas que vão contra a palavra de Deus, é dever cristão se recusar a obedecer a ela, né? Então, como cristãos, nós vamos questionar, sim, as autoridades e lutar para que façam sempre o que é correto, sempre o que é bom, né? Então, este mandamento, portanto, ele preserva a nossa vida de coisas ruins e nos garante proteção quando as autoridades não fazem o que foram chamadas para fazer, né? Então, autoridades que usam de seu poder de forma errada estão pecando contra esse mandamento aqui, né, de honrar de forma correta ali, né? E quem desobedece as autoridades quando mandam fazer coisas corretas também está desobedecendo este mandamento. Beleza? Sobre o quarto mandamento? Seria bem interessante alguma coletânea assim que reunisse materiais que ilustram os 10 mandamentos, Uhum. pra gente, assim, né? Tipo, como se fosse uma biografia de algum autor, né? Aqui, por exemplo, esse que a gente está conversando agora, o quarto mandamento, me vem à mente a história de Dietrich Bonhoeffer. Eu nunca Verdade? tive
eu nunca tive a oportunidade de livro, mas por tudo que eu ouço, parece que é muito ele dizendo: olha, você não vai obedecer todas as ordenanças da pessoa que está ali, né? Uhum. É bem É. interessante. Não, o Bonhoeffer na Segunda Guerra Mundial é um ótimo exemplo, né? Não obedecendo, ele foi preso, foi morto, acho, por causa das autoridades, né? Mas ele não ele desobedecia porque não achava, não estava correto, não estava de acordo com a palavra de Deus, né? Então o Bonhoeffer é um exemplo bem legal de lembrar, né? Do quarto mandamento, né? De você autoridades prejudicando ali uma nação inteira, e daí você indo contra essa autoridade. Você sofre com a sua consequência aqui do mundo. Bonhoeffer foi morto, né? Mas ele não continuou seguindo a Jesus, continuou seguindo a Cristo, a Deus como principal, né? E assim a gente pode, né, falar outros exemplos também, né? Os próprios apóstolos de Jesus, né? Todos os discípulos ali, né? Não indo contra as autoridades da época deles, né? Enfim. Beleza? Tem um. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar pegar um tá aqui na estante, só para mostrar que é muito, muito isso que a gente está falando aqui. Aham. Mas pode continuar aí. Só Tá um bom. momento. Fala do quinto mandamento, então. Então, o quinto mandamento, não matarás. Este aqui também é outro mandamento que protege a vida, né? De uma maneira ainda mais específica. Vamos pensar na vida física aqui agora, né? A nossa vida, o nosso corpo, ele é um presente de Deus para nós. Por isso nós não temos o direito de fazer nenhum tipo de mal ao nosso próximo e nem a nós mesmos, né? Por isso nesse mandamento aqui, Deus proíbe fazer mal a si mesmo, por exemplo, não cuidar da nossa saúde, vícios prejudiciais ao corpo, né? Trabalhar demais, não ir para o médico quando está doente, enfim. Tudo que prejudica a saúde e encurta a vida vai de encontro com esse mandamento aqui, o quinto mandamento. Pedro, achou ali? Achei. Ah, Esse livro. qual que é? É Deixa eu ver. engraçado que combina certinho com o Quinto Mandamento também. O Uhum. livro dos Mártires, acho que é um pouco difícil de ver aqui, acho que a Aham, tela tá um pouco embaçada. Aqui, ó. sim. Isso. Aham. Não, Que legal. ele conta, né, sobre as histórias de todos os mártires da igreja e Uhum. como que eles foram indo contra a autoridade quando necessário, né, para que o não pudesse se espalhar. Eu acho que até a própria igreja luterana tem algo nesse sentido de que entende que a cultura deve permanecer sem ser totalmente dominada pelo cristianismo, né? Para que a igreja cresça, Uhum. é, aprendendo também com os erros, algo nesse sentido. Não sei se é bem essa a ideia. Aham. Não, exatamente. Assim, quando o cristianismo tentou tomar o poder, vamos pegar a época do Constantino, né? Deu errado, deu ruim, né? Então, assim, e assim, vamos pegar talvez próprio Lutero, exatamente mesmo, próprio Lutero, né? Foi contra as autoridades. Tem os livros aqui. Ai, gente, peraí. Ah, cadê? A época da Igreja Católica, que foi as cruzadas, né? Uma época difícil para o cristianismo, né? Que o cristianismo pecou muito por causa das cruzadas, né? O cristianismo guerreou muito. Então, assim, muitas vezes quando o cristianismo assumiu ali o poder, deu errado, porque as pessoas que estão no poder são pecadoras, né? São erradas, né? O próprio Daniel também, né? Se, se, cadê cadê o chat que eu não vi agora o que mais? Aqui. Exemplos bíblicos, né? O próprio Daniel, né? Daniel na Cova dos Leões, bom exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que vários personagens que se foram contra as autoridades, né? Mas porque foi necessário ir contra, porque as autoridades estavam indo contra ali, né? Mas as cruzadas foi uma época ruim, né? Então, quando o cristianismo assumiu muitas vezes o mundo ali, deu ruim, né? A, a nossa igreja luterana preserva muito isso, assim, tipo, o cristianismo não deve mudar a cultura do lugar, mas ser uma luz em meio a uma cultura, né? A igreja presbiteriana, por exemplo, não sei se outras igrejas também, mas a presbiteriana, eu sei que um método de missão que eles têm é justamente mudar a cultura do lugar. Então, eles vão para a cultura e querem mudar a cultura do lugar para poder ter a cristandade ali. É uma ideia presbiteriana, né? Os livros presbiterianos de missão, por exemplo, vão falar muito assim, né? De você
chegar num lugar, que quer plantar uma igreja, por exemplo, num lugar, você vai chegar lá e vai mudar a cultura do lugar para que a igreja esteja lá. Né? Então, é uma coisa que a gente já não compactua, né? A gente não vai de encontro. Né? A gente mantém a cultura, mas sejamos bons servos de Deus nessa cultura, nesse lugar aí. Né? É isso aí. Bom, o quinto mandamento, né? Estava falando sobre o nosso cuidado, né? Se o quinto mandamento não diz respeito somente ao cuidado com as outras pessoas de fora, mas também a nós próprios, né? Se nós não nos cuidamos, se nós não cuidamos da nossa saúde, se nós temos vícios prejudiciais ao corpo, trabalhamos demais, né? Não, não vamos ao médico quando somos doentes, tudo isso prejudica a saúde e encurta a vida aqui, né? E isso vai de contra ao quinto mandamento. Não matarás não diz respeito apenas ao matar alguém, mas também ao nos matar. Né? Quando nós estamos fazendo coisas que prejudicamos a nós mesmos, estamos descumprindo o quinto mandamento. Mas também proíbe fazer o mal ao próximo, né? Proíbe sim matar, né? Machucar, tornar infeliz ou amargurar a vida do próximo, deixar de ajudar quando pessoas passam necessidades, né? Tirar a vida de outras pessoas, tudo isso também está nesse mandamento aqui. Aí vocês podem me perguntar, mas pastor, e o exército, e os policiais, que às vezes precisam matar ali para proteger a nação, né, a cidade? Bom, essas autoridades aqui são representantes de Deus, como vimos no quarto mandamento, né, são autoridades representantes de Deus aqui no mundo. E eles fazem isso para o bem maior da humanidade. Então, como representantes de Deus, eles podem punir, podem castigar os criminosos. Então, essas autoridades trabalham em nome de, né? Não é elas mesmas que estão fazendo, mas elas estão trabalhando em nome de alguma coisa. Né? Ou seja, no caso dos policiais, eles trabalham em nome da lei, né? No Antigo Testamento, vou pegar a Bíblia aqui, muitos guerreavam em nome de Deus, né? Deus mandava o povo guerrear lá, o povo de Israel guerrear, né? Então, estavam guerreando em nome de Deus. Então, eles estão ali representando a vontade de Deus. E no caso dos policiais e autoridades, trabalham em nome da lei. Então, não estão pecando necessariamente por matar alguém. Claro, pecam se fazem isso não em nome da lei, se fazem isso por conta própria. Aí estão pecando, né? Mas se estão fazendo isso para cuidar da humanidade, para o cuidado ali da cidade, da nação, não estarão pecando, porque estão em nome de alguma coisa, em nome de alguém, né? O quinto mandamento, portanto, Deus protege a nossa vida e a vida do próximo. Né? Devemos fazer tudo para cuidar da nossa vida, da nossa saúde, bem como também para cuidar da vida do próximo. Por isso, não devemos tirar a nossa vida. Então, o suicídio é pecado, né? Porque estamos atentando contra a nossa própria vida, estamos nos matando, né? Estamos estragando nossa saúde, e também prejudicar a vida das outras pessoas também é pecado. Então, todas as vezes que nós tomamos refrigerante, por exemplo, ou tomamos cerveja, ou fumamos, enfim, estamos pecando contra o quinto mandamento. Porque são coisas ruins para o nosso corpo, né? Claro, se fazemos isso, não tomamos um copo de refri, estamos pecando, né? Mas se fazemos isso ao ponto de se tornar prejudicial ao nosso corpo, estamos pecando contra o quinto mandamento, porque é prejudicial, né? São coisas que ingerimos que são prejudiciais à saúde e que nos matamos por causa disso, né? Então, tomem cuidado, né? Faça tudo com moderação e com coisas boas assim, né? Não exagere, tá? Sobre o quinto mandamento, tudo certo? Algum comentário? Tranquilo? É, acho que uma situação que muitas pessoas tiveram que passar por esse dia da Segunda Guerra Mundial, né? O que mais levanta, assim, a discussão. Aham, Que aham, muitas pessoas pelo país, né, deveriam ter que lutar na guerra e defender as suas famílias, né? Às vezes era até questão sim. da sua fé, algo bem nesse sentido. E depois, eu já ouvi muitos autores falando aqui, assim, se você tirar a vida de um ser humano, né, uma coisa que você sempre tem que lembrar é que você tem que pedir perdão pelo que você fez. Mesmo que Uhum, seja numa situação dessas, né, de guerra. sim, sim. É bem interessante, né? É uma reflexão importante que às vezes a pessoa acaba indo sem intenções de ter que tirar uma vida, até o né, um filme de que ele falou, não vou tocar numa arma. Esqueci Uhum, de assistir esse filme, né, tá? uhum, E, por exemplo, se você vai contra isso, né, e às vezes a pessoa
se tornando alguém que começa a criar gosto, né, por aquilo. Esse, você viu até Sim, onde o pecado te levou, né? É um problema. exatamente, exatamente, né? Tem histórias de pessoas lá da guerra, né? Que escreveram cartas na Segunda Guerra. Não lembro onde eu vi isso aí, mas na carta elas fazem uma oração na carta dizendo: Senhor, eu tô indo para guerra, tô indo matar pessoas, tô indo matar seres humanos. Me perdoe por causa disso. Eu vou fazer isso, mas não é porque eu quero, né? Mas porque é necessário agora, né? Então, cartas de pessoas que foram lá guerrear e que já pediram perdão para Deus antes de ir para a guerra, né? Ou estando na guerra já pedindo perdão, né? Vamos pegar, pensando nos suicídios, né? Nos suicidas, muitas são os suicidas que até o último homem, né? Exatamente, exatamente. É um ótimo exemplo também disso aí, né? Mas muitos suicidas também, pegar pessoas que cometem suicídio, muitos são os que deixam cartas de suicídios, né? Pedindo perdão para Deus. Deus, eu vou fazer isso aqui, mas eu tô. Me desculpe, né? Porque a gente não pode, talvez, por exemplo, suicídio é uma questão muito delicada. A gente não pode condenar a pessoa que cometeu suicídio, né? Porque às vezes não foi ela que se matou, mas foi a doença que matou ela. Depressão, por exemplo, né? Ela não queria fazer isso, mas a depressão levou a fazer isso. Então é um assunto bem delicado, por exemplo, suicídio. A gente não tem como saber muito bem isso, né? Mas as pessoas da guerra, por exemplo, Até o Último Homem, ótimo filme, né? Ótimo filme que trata muito bem da guerra ali, né? De um cristão na guerra, né? Assim, foi lá para cumprir um dever, né? Que tinha ali, né? O Desmond Doss ali, personagem principal, ora sempre lá antes de guerrear, né? Ou até no final do filme, mais pro final do filme, ele salvando um monte de gente, né? Deus, me ajuda para salvar mais um. Deus, me permita salvar mais um. Ele sofrendo lá, sofrendo e salvando um monte de gente ainda, né? É muito interessante ali a força que Deus dava pro Desmond Doss salvar ali o povo lá na guerra, né? Filme muito interessante, recomendo. Para quem não assistiu, eu recomendo assistir. É muito bom o filme. Beleza? Sexto mandamento. Vamos lá. Não cometerás adultério. Bom, o que é adultério, né, gente? Adultério significa transformar uma coisa boa e pura em uma coisa má e ruim. Isso é adulterar. Isso é adultério. Exemplo: a água que vem de uma fonte limpa e pura para tomar, mas quando a gente mistura com veneno, ela se torna uma água adulterada. Ou combustíveis adulterados, entre todas as outras coisas. Então, adultério é transformar uma coisa boa em uma coisa ruim. No sexto mandamento, mais especificamente, Deus adverte aqui para não tornarmos sujos e impuros o matrimônio, ou o sexo, ou a vida das pessoas, né? A relação conjugal. Portanto, aqui no sexto mandamento, Deus protege o matrimônio, o lar e as pessoas de se tornarem adúlteras. Então, nesse mandamento, o que Deus proíbe nesse mandamento? Por exemplo, Deus proíbe o divórcio, né, porque o casamento é uma união feita e abençoada por Deus, é instituída por Deus, né, então o divórcio é pecado, é ruim, né? O divórcio pode acontecer somente quando houver adultério no casamento ou abandono, ou seja, quando o casamento é adulterado de alguma forma. Aí o divórcio pode acontecer, né? Esse mandamento também proíbe que um homem ou uma mulher casados vivam junto com outra mulher ou com outro homem, bem como pessoas que não são casadas tenham relações sexuais, também é uma proibição. Então, sexo fora do casamento é adultério, né? Porque você não é casado com a pessoa, né? Relações homoafetivas também é pecado, o adultério também proíbe isso. Por quê? Porque o casamento instituído por Deus diz respeito à união entre homem e mulher. Logo, uma relação fora de homem e mulher é uma adulteração. Você está adulterando o que Deus instituiu, né? Por isso que também a relação homoafetiva também é pecado de adultério. Também, ter o desejo de possuir uma mulher ou um homem, olhar para pessoas com intenções impuras ou sujas. Aqui também é adultério, mas também cai no mandamento do nono e 10º mandamento, lá, não, na cobiça, né? Cobiçar também é pecado. Aqui, a cobiça, quando você olha para uma mulher ou para um homem com uma intenção impura, você está cobiçando e cometendo adultério ao mesmo tempo. Os dois mandamentos ao mesmo tempo, né? Nesse mandamento, Deus também proíbe que tenhamos pensamentos e desejos de praticar o sexo com intenções pecaminosas, também proibição também é adultério, né?
Vícios como pornografia, palavras sujas, piadas indecentes, procurar lugares, coisas e companhias que provocam em nós pensamentos, palavras e ações vergonhosas e pecaminosas, também é adultério. Então, pornografia é adultério. É uma coisa que está adulterada com o que Deus planejou. Né? Então, tudo que está adulterado, tudo que é bom se tornou sujo, na visão humana, é adultério. Então, resumidamente, este mandamento aqui protege o casamento, que foi instituído por Deus, para o bem do homem e da mulher. Então, Deus deseja que o homem e a mulher sejam fiéis um ao outro e vivam juntos por toda a vida, porque qualquer coisa que prejudique essa relação perfeita que Deus instituiu é adultério. E este mandamento também protege os solteiros, né? Os solteiros de não cometer coisas ilícitas que vão contra o que Deus planejou. Então, relações sexuais fora do casamento, vícios em pornografia, né? Lugares indecentes, pessoas impuras, enfim, companhias erradas. Tudo isso, esse mandamento protege a gente, né? De não cometer o adultério. Então, esse mandamento nos ensina que tanto casados quanto solteiros levam uma vida limpa e decente, para que vivam uma vida casta e decente. Beleza? Sexto mandamento, algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Sétimo mandamento, não furtarás. Bom, Deus, ele é o proprietário de tudo, né? Deus nos dá bens, nos dá propriedades para o nosso sustento, para o sustento da igreja, para o sustento do próximo, né? Então Deus nos dá isso aí para o nosso sustento, bens, enfim, de maneira geral. E Deus deseja que nós usemos de maneira certa os bens e as propriedades que ele nos deu. Então, Deus nos dá todo o direito de possuir bens. Nós podemos adquirir coisas pelo nosso trabalho, por presente, por herança. Né? Então, Deus nos dá o direito de possuir bens. Porém, Deus proíbe de tomar o que pertence do próximo. Então, neste mandamento, Deus protege os bens das pessoas e deseja que amemos o próximo e sintamos alegria em ajudá-los, né, nos negócios, na conservação dos seus bens e no seu progresso. Por exemplo, você tem um amigo lá que está abrindo um negócio novo, um mercado novo. Tu vai lá e vai comprar dele, né, por exemplo. Então, isso é uma maneira de cumprir esse mandamento. Você está ajudando o teu amigo no negócio dele, né? Então, por isso, nós não devemos estar interessados em conservar apenas os nossos próprios bens, mas também ajudar o nosso próximo a conservar os bens dele. E isso inclui ajudar o necessitado com roupa, com comida, com dinheiro, trabalho, enfim. E também é da vontade de Deus que o evangelho seja levado a todas as pessoas. E para que isso aconteça, é necessário dinheiro, é preciso dinheiro, né? Então, parte do nosso dinheiro e dos nossos bens devem ser usados para o trabalho da igreja. E por isso que nós ofertamos para o trabalho da igreja, né? E assim nós conservamos os bens e propriedades da nossa igreja. Mas nós teremos aí um estudo específico sobre as ofertas mais adiante daqui a uns dias, tá bom? Então, ofertas vamos deixar no ar aí. Beleza? Então, o sétimo mandamento basicamente protege nossos bens, né? Protege nossos bens e coisas que nós temos aqui. Sétimo mandamento, tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Neste mandamento aqui, nós aprendemos que existem maneiras certas e maneiras erradas de falar a respeito do próximo, né? Então, Deus deu esse mandamento aqui para proteger e conservar o bom nome das pessoas, inclusive o nosso. Lá no segundo mandamento, a gente tem a conservação do nome de Deus. Aqui é a conservação do nome do próximo, né? O nosso nome e o nome do próximo, né? Então, esse mandamento diz respeito, por exemplo, a mentir sobre alguém, fazer intrigas, traições, calúnias, tudo que estraga o nome de alguém. Então, se você fala mal de alguém, você está pegando contra o oitavo mandamento, né? Se você tem rodas de conversa, por exemplo, com amigos, está falando mal de alguém, você está descumprindo o oitavo mandamento. Né? Então, tudo isso diz respeito ao oitavo mandamento. Então, com este mandamento aqui, Deus espera que cada um de nós interprete tudo da melhor maneira, e nesse sentido, devemos desculpar e falar bem do nosso próximo e interpretar tudo da melhor maneira, né? Deus também nos ensina nesse mandamento a usar corretamente a nossa língua, né? A língua, esse negócio tão pequenininho na nossa boca, por diversas vezes destrói o ser humano. Tem a capacidade de destruir alguém. Então,
Deus exige controle deste pequeno, mas poderoso órgão humano, né? Não podemos falar nada sem ter absoluta certeza, né? Se nós não podemos falar bem de alguém, então é melhor que fiquemos quietos, né? Nós não falemos dessa pessoa. Por isso devemos sempre falar bem do nosso próximo, defender ele quando é acusado de mentiras ou acusado de calúnias, né? Ninguém de nós conseguimos obedecer sempre o oitavo mandamento. Todos nós falamos mentiras, todos nós traímos, caluniamos, fazemos intrigas, falamos mal do próximo, principalmente em rodas de conversa com pessoas mais próximas a nós, né? Por isso nós pecamos e merecemos o castigo de Deus. Mas Jesus também cumpriu este mandamento por nós. Então, Jesus não cometeu pecado, nem desonestidade, e nem mentira alguma se achou da boca dele, né? 1 Pedro 2:22 vai dizer isso, né? Mentira alguma se achou na boca de Jesus. E por isso, quando nos arrependemos e confiamos em Jesus, ele também nos perdoa e nos ajuda a falarmos bem sempre do nosso próximo. Então, o oitavo mandamento é basicamente isso, né? A gente falar coisas ruins contra o nosso próximo, ou deturpar ou adulterar, vamos dizer assim, o nome do nosso próximo. Beleza? Oitavo mandamento, tudo tranquilo? Uhum. Então, nossos últimos mandamentos, vamos falar sobre o nono e o décimo numa jogada só, tá? O nono mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. E o décimo mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertence. Bom, então, o nono e o décimo mandamento, Deus proíbe a cobiça, né? Vivemos em um mundo onde as propagandas levam as pessoas a comprar coisas que às vezes nem precisam, por exemplo. Então, somos estimulados a consumir, desejar ter mesmo que nós não temos condições de ter, né? Então, querer ter para nós as coisas que não são nossas está relacionado a esses dois mandamentos, né? Poderíamos falar assim: nunca matei, nunca roubei, nunca menti, né? Então, assim pensam muitas pessoas e com isso acham que obedecem perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Mas será que no coração dessas pessoas é um coração tão puro dessa forma, né? Que pensamentos e desejos que essa pessoa tem? Então, neste mandamento, nós vemos que Deus não só observa as nossas palavras e ações, mas que Ele também conhece o nosso coração, nossos pensamentos e desejos. Então, o nono e o décimo mandamento são os mandamentos do coração. São os pecados que cometemos com o nosso coração, com o nosso pensamento, né? Então, cobiçar quer dizer desejar ou querer desonestamente para si aquilo que pertence a outras pessoas. É ter inveja, né? É estar descontente com o que você tem, né? É o sentimento de inveja somado com orgulho, com ganância. Não é errado a gente desejar sabedoria ou desejar prosperidade, mas é errado cobiçar ou desejar para si aquilo que é a propriedade do outro, né? E para ilustrar um pouco sobre isso, vamos pegar uma história bíblica, né? A gente estava lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 16. Eu não vou ler a história aqui, mas se vocês quiserem ler depois ali, 1 Reis 21, 1 a 16. Resumidamente, a história do rei Acabe, né? E essa história ilustra muito bem o que é a cobiça. Bom, Acabe tinha um desejo pecaminoso de conseguir para si a plantação de uvas de Nabote. Então, Acabe cobiçou a plantação de uvas de Nabote. Nabote não podia vender a plantação porque era herança dele. Então, Jezabel, a esposa de Acabe, fez planos para conseguir a plantação de qualquer jeito, chegando ao ponto de condenar Nabote à morte. Então, Acabe tomou a plantação e que o levou a cometer outros pecados: o falso testemunho, o assassinato e o roubo. Então, além de desobedecer o nono e 10º mandamento, desobedeceu o quinto, o oitavo e o quarto, e o sexto. Não, o sétimo mandamento. Não, e o quarto mandamento. Não cobiças, né? Então, assim, Acabe desobedeceu 4 mandamentos em uma cajadada só ali, né? Então, a história do rei Acabe é um bom exemplo para ver o que a cobiça é capaz de nos levar a fazer, né? Esse desejo de Acabe de tomar a vinha de Nabote ali fez com que ele cometesse vários outros pecados. Então, essa cobiça foi uma coisa ruim para Acabe.
Então, assim, desejos maus nascem do coração e do pensamento, porque as pessoas são más por natureza. Então, os maus desejos podem se transformar em palavras e ações pecaminosas, tais como murmurações contra Deus, desonestidade, avareza, roubo, adultério, assassinato, enfim, né? Portanto, o nono e o 10º mandamento reprovam a cobiça, a inveja, o ciúme. Ciúme também é pecado de cobiça, né? O descontentamento e as reclamações. Então, essas coisas denunciam os pecados que cometemos em pensamentos e em sentimentos, né? Então, cobiçar é o pecado do coração. Por que o ciúme, por exemplo, é um pecado contra a cobiça, de cobiça, né? Ciúme basicamente é falta de confiança. É você não confiar no seu cônjuge, no seu amigo ou no seu pai, né? Então, ciúme é falta de confiança. Então, se você sente ciúme, você está pecando, porque você não confia no seu cônjuge, você não confia no seu próximo, né? Isso aí é um pecado também, né? Então, é um pecado do coração, é um pecado que a gente não vê, né? Mas é um pecado que a gente sente. Isso que é a cobiça. Beleza? Sobre o 9º e 10º mandamento, tudo tranquilo? Algum comentário ou alguma coisa? Tranquilo? Bem, tudo tranquilo. Bom, para Pedro, quer falar? Tranquilo? Beleza. Bom, para finalizar, então, por que nós precisamos de todos esses mandamentos? Por que nós precisamos dessas leis morais que Deus nos ordena nos 10 mandamentos? Por que nós precisamos disso? Para nos orientar a viver nossas vidas de maneira boa aqui no mundo, mas também porque, se nós não cumprirmos esses mandamentos, cairemos em pecado e, por isso, podemos ser condenados. Mas, se nós não conseguirmos cumprir esses mandamentos, o que nós vamos fazer? Aí temos alguns textos da Bíblia que nos trazem consolo para isso. Romanos 6:23, por exemplo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo Jesus, ele cumpre toda essa lei em nosso lugar. E pela fé nele, nós nos unimos a ele em tudo o que ele fez, e tudo que ele fez vale para nós. E assim Deus nos aceita como seus filhos. Então, vamos dizer que Jesus são os olhos de Deus, né? Jesus são nossos olhos. Deus olha para Jesus e vê a gente santo, né? Então, Jesus, ele mostra para Deus como nos torna santos para Deus, né? Então, quando Deus olha para a gente, ele vê Jesus ali em Deus, quando somos santificados. E por isso, quando nós cometemos pecados e nos arrependemos dos pecados, a gente tem a salvação eterna, a gente tem a salvação, o perdão de Jesus. E aí voltamos para o estudo passado, né? Para o começo desse estudo e para o começo desse estudo aqui, né? Para que servem os mandamentos? Porque nós temos a lei de Deus, né? Como freio, como espelho e como norma, né? A lei de Deus nos lembra a vontade de Deus para não pecarmos, nos mostra que somos pecadores e que precisamos de um Salvador e nos guia e nos orienta a vivermos nesse mundo aqui como Deus quer que nós vivamos, né? Então ele mostra como podemos servir a Deus e como podemos responder ao amor de Deus. E por isso que os 10 mandamentos são importantes e por isso que nós precisamos cumprir os 10 mandamentos, fazer de tudo para cumprir isso, mesmo que nós não conseguimos, né? Nós não consigamos, mas precisamos fazer de tudo para cumprir, né? Para vivermos vidas boas aqui no mundo, para vivermos vidas purificadas e moralmente corretas aqui no mundo. Beleza? E como a gente pega, como a gente erra, que bom que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, quando a gente peca ali, né, nós temos certeza que temos a graça que é maior que o pecado, né, que é maior que a maldade. Isso aí? Então é isso que eu tinha para hoje. Preparo para vocês hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem, se surgir alguma dúvida depois, né? Mas está aberto para pergunta também, para comentários. Se quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. Deixa eu encerrar a gravação aqui.